Se o desejo é a base da felicidade, né, eu tenho as minhas dúvidas. Por quê? Porque o desejo, ele sempre caminha, né, entre a carência e o afeto. Então, o ser humano, ele sempre deseja aquilo que não tem, né? E quando ele alcança o seu desejo, depois de um certo tempo, esse desejo transfere para um outro tipo de desejo. Então, o desejo ele tem a tendência sempre de se formatar, porque na visão freudiana ele é a natureza da libido, né? Porque a fantasia ela aumenta o desejo, né? Se a fantasia alimenta o desejo, a própria, como é que eu posso dizer, a própria plenitude do desejo seria fantasia. Muitas vezes, quando você conquista algo, não é algo que é aquilo que você realmente desejava. Foi uma fantasia que você alimentou o seu desejo, né? Aquela pessoa que você deseja, mas quando conquista, né, você perde um certo interesse. É que é a síndrome de Dom Juan de Marco, né? Porque, né, pela história de Dom Juan, ele via toda mulher como um desafio. Mas quando ele via que a mulher abriu uma porta, né, para que ele pudesse a seduzir, ele perdia o encanto, né? Então, a natureza ela aumenta, né? A natureza da libido, né, alimenta a própria fantasia, né? É uma espécie de fagia em que um, sabe, se alimenta do outro. Essa concepção muitas vezes nasce, né, na mitologia grega. Por quê? Porque Eros é desejo, desejo é falta. Você deseja algo que lhe faz falta, né? É a característica de Eros. Na mitologia grega, Eros ele era filha da Penúria, né? E do deus Poros. A Penúria é a deusa da carência. Ela sempre procurava algo que a preenchesse e nunca a preenchia, né? Então, ela sempre estava à busca de algo constante. O amor erótico, ele tem essa tendência, ele busca algo que é constante. Visto que a paixão ela é efêmera, ela termina com o tempo. Por isso que a sua característica é sempre, né, pueril, né? Nunca se fomenta, nunca se estabelece de uma maneira sólida. É por isso que o nome é pathos, paixão, né? Algo que é passivo, sendo passivo algo que é passageiro. Então sempre os amores, né, vão sempre como uma forma de carência, né? Buscar aquilo que complete, mas o que nunca o completará, né, que é a natureza do ser humano. E a outra, né, característica da paixão de Eros é poros, né, que é a ostentação. Então, uma pessoa quando encontra, por exemplo, o alvo, né, amado, ela ostenta essa paixão. E quando perde essa paixão, ela fica carente. Então, o desejo do ser humano, né, na mitologia grega, se estabelece sempre esse excesso, né? É a falta do excesso, né? É a falta do desejo e do desejo em excesso. Então, Eros é aquilo que lhe falta, é aquilo que você busca uma certa completude, né? E nunca completa. Interessante que Eros ele nos afeta não só de uma maneira totalmente libidinosa, mas em todas as áreas da vida, né? Então a pessoa entra numa espécie de tédio, né? Assim como fala Arthur Schopenhauer, né? Porque o tédio ele transita entre a falta do desejo e a sua completude. Então essa sua natureza é sempre pendulária, né? Pendular. Então, quando você alcança o desejo, você entra no estado de tédio e vai para outro. Então, quando uma pessoa está no estado totalmente passional, quando ela deseja, ela não tem razão, né? Visto que o seu estado é totalmente sentimental e passional. E a razão apenas vai ser usada
para justificar o próprio desejo. É por isso que quando Fernando Pessoa, né, ele fala bem assim que o amor é absurdo, a paixão é absurda, isso só faz sentido para os amantes, né? Então, visto que toda justificativa só cabe para aquele que está apaixonado por algo, ou seja, por uma paixão política, ou por uma pessoa, né? Ou mesmo pela vida, né? Mas todo ser humano tem essa característica patológica, né? Ele é sempre passional por algo, né? Assim como diz Spinoza, só pode se vencer uma paixão se você encontrar outra paixão que a supere.